A segunda etapa das peregrinações da Quaresma, organizadas pelos franciscanos da Terra Santa, ocorreu na Basílica de Getsemane, ao lado do Jardim das Oliveiras. De Alepo a Jerusalém, vários fiéis católicos e de outras religiões se reuniram em iniciativas de oração pela paz. A Capela de Adoração Perpétua na Gruta do Leite, em Belém, é um dos centros internacionais de oração pela paz. Uma resposta ao conflito no Oriente Médio e no mundo. Há mais de 30 anos, o Centro RIWAC restaura centenas de edifícios históricos e arqueológicos na Palestina, a fim de preservar o patrimônio cultural e a identidade nacional. É o único centro de pós-graduação no setor hoteleiro de Jerusalém Oriental. Todos os anos, treina mais de 160 alunos, entre cristãos e muçulmanos, para trabalharem em restaurantes e no turismo. O Monte das Oliveiras é sagrado para os cristãos desde os primeiros séculos. É aos pés deste local que encontra-se a Basílica da Agonia, ou do Getsemane. Um posto que fa da cornice a um momento particolare della passione di Gesù. Um lugar que fez a moldura de um momento particular da paixão de Jesus, o momento de sua luta contra a morte, a angústia, a tristeza que experimenta neste momento resume um pouco a angústia e a tristeza de toda a humanidade. E Jesus encontra sentido e significado no abandono, no abandonar-se ao destino que talvez é maior que suas capacidades humanas, mas o amor e a confiança na relação que tem com o Pai dão a ele força para enfrentar tudo isso. Ma l'amore e la fiducia nei confronti del Padre gli danno la forza di affrontare tutto questo. Aqui foi realizada a segunda etapa da peregrinação litúrgica que percorre os lugares santos relacionados à paixão de Cristo e que começou na semana passada na igreja onde Jesus chorou por Jerusalém. Na Basílica, que tem pouca luz, propositalmente para recordar a noite da agonia de Cristo, o vigário da Custódia da Terra Santa, Padre Dobromir Jassal, presidiu a missa e a oração das vésperas. A homilia ficou por conta do padre Luigi Maria Picocco. O sacerdote italiano considerou que, na noite do Getsemane, no momento de solidão absoluta, Jesus precisou dos seus amigos. Uma das experiências mais difíceis é a da solidão, a solidão dos amigos. Esse é o lugar onde Jesus traz seus melhores amigos, Pedro, Tiago e João, mas eles adormecem, ou seja, não presenciam seu sofrimento. Assim, sua dor se amplifica pela solidão horizontal. Existem momentos de nossa vida nos quais as pessoas que nos amam não conseguem estar conosco, permanecer de pé diante do que estamos vivendo. Podemos dizer que ele tocou profundamente tudo isso, tudo aquilo que um homem pode experimentar em termos de sofrimento. Jesus viveu. Aqui no Getsemane, outras atividades são realizadas e contribuem para que cristãos locais, religiosos e peregrinos vivam com intensidade o período quaresmal. Uma das iniciativas é a Hora Santa, realizada nas noites de quinta-feira, na qual os participantes têm a oportunidade de fazer adoração eucarística em preparação para a Páscoa. Outra iniciativa acontece na Gruta da Traição. Neste local, onde, de acordo com a tradição, Jesus encontrou os apóstolos e foi entregue aos homens armados por Judas, semanalmente acontece a Lectio Divina, o estudo orante da Palavra de Deus. Antes de mais nada, estamos em um lugar santo. E para nós viver a Lectio é uma oportunidade e um retorno, digamos, a ser como os discípulos ao redor, perto de Jesus, que vinha frequentemente aqui. Nós propomos, convidamos pessoas, freis, professores que estão no Estúdio Bíblico Franciscano e outros a virem aqui e nos ajudar a acolher com profundidade a palavra dominical. E, portanto, aos sábados, ouvimos a palavra para nos prepararmos para viver bem o dom, o grande presente que o Senhor nos dá.
O drama da guerra civil na Síria tem se intensificado no último mês, especialmente na cidade de Guta, localizada a 20 quilômetros de Damasco. Recentemente, o salesiano de Alepo, o padre Monir Hanak, divulgou uma mensagem, na qual diz que os últimos 7 anos de guerra foram difíceis, mas nestes dias a situação é ainda mais sofrida. O franciscano e pároco de Alepo, Frei Ibrahim Al-Sabah, nos fala sobre a atual situação. Não alcançamos a paz nem mesmo em Alepo. Ontem aconteceram tantos bombardeios que atingiram civis na região oeste da cidade. Pudemos mais uma vez averiguar grande número de mortos e feridos. E mesmo em meio a tanta dor, a fé persiste. Na paróquia de Alepo, por exemplo, o Frei Ibrahim tem presidido missas para as crianças em favor da paz. Não é segredo para ninguém que a situação se agrava sempre mais, e a cada dia escutamos o ruído bélico das armas e das declarações em favor da guerra e da morte, mais que as declarações em favor da paz e da vida. Continuemos a rezar. Nossa história na Síria não terminou. Continuamos a pregare, non è finita la nostra storia in tutta la Síria. Diante da situação complexa na Síria, brotam em todo o mundo iniciativas que nos fazem acreditar na esperança. Em Jerusalém, por exemplo, pessoas de diferentes religiões rezam juntas em prol da paz. Cerca de 50 pessoas pertencentes a diversas religiões e nacionalidades participaram da oração conduzida por irmão Emile, da comunidade TZ. O momento, assinalado por instantes de silêncio, cantos e orações em diversas línguas, teve lugar na capela do Instituto Ecumênico Tantur. Às vezes as pessoas acreditam que o silêncio pertence somente aos mosteiros, aos monges, mas as pessoas de Deus deveriam ser capazes de descobrir o silêncio, a oração meditada, e é por isso que promovemos essas orações e compartilhamos com as pessoas que vêm a TZ. As diferenças entre eles existem, mas o que os une predomina: o desejo de elevar a Deus súplicas pela paz no mundo. I think that we spend so much time praying on our own separately. Penso que gastamos tanto tempo rezando sozinhos, separados, e não temos tantas oportunidades para rezarmos juntos. E precisamos rezar uns com os outros. Sentar perto uns dos outros. Eu preciso de outras pessoas. I need the other people here. O silêncio da oração que também comunica. Nesta capela de adoração perpétua, uma intenção específica, a paz e a reconciliação entre os povos. O lugar de oração está dentro da Gruta do Leite, na cidade de Belém, e faz parte do projeto 12 Estrelas na Coroa da Virgem Maria, Rainha da Paz, da comunidade polonesa Rainha da Paz. O objetivo é criar em lugares de conflito no mundo 12 centros internacionais de oração contínua. Eu acredito que a única forma de termos a paz no Oriente Médio e em todo o mundo é por meio da paz em nossos corações. E há muitas ações e orações de pessoas que trabalham pela paz. Aqui as irmãs rezam diariamente pela Síria e por outros locais de conflito. É importante que as pessoas participem desse movimento. Convidamos a todos para virem aqui. E peregrinos à Terra Santa, quando vierem a Belém, que possam visitar especialmente esta capela e rezar pela paz. Em especial no Oriente Médio, onde atualmente o mundo acompanha a guerra na Síria, a proposta de oração pela paz torna-se ainda mais atual e se une ao período de intensas orações. Um exemplo foi o convite do Papa Francisco por um dia especial de oração e jejum pela paz, entre cristãos e não cristãos, no último dia 23 de fevereiro, além das 24 horas para o Senhor, nos dias 9 e 10 de março deste ano. Esta iniciativa, também do Santo Padre, acontece desde 2014, na sexta-feira e sábado, que precedem o 4º domingo da Quaresma. Além de Belém, onde as irmãs adoradoras perpétuas do Santíssimo Sacramento já cuidavam da adoração eucarística, existem capelas do projeto no Cazaquistão,
Bósnia e Herzegovina, Costa do Marfim, Coreia do Sul e Filipinas. Cada lugar recebe um sacrário produzido pela equipe do artista polonês Mariusz Dabrikowski. É arte e o belo aproximando os fiéis do Santíssimo Sacramento. Desejamos que a paz reine em primeiro lugar em nossos próprios corações, nas sociedades em que vivemos e depois se espalhará para o mundo inteiro. Deus pode nos dar a paz. Só precisamos pedir de modo sincero e fervoroso. E a beleza favorável à oração faz com que nossos corações toquem no mesmo ritmo, nesse espaço que permite suplicar a paz de Deus. As divergências políticas entre Palestina e Israel e a comunhão entre as diferentes religiões também estão nas intenções de oração. Para os homens de boa vontade, a comunhão entre as pessoas é totalmente possível. Estamos aqui em Belém, no lugar do nascimento de Jesus. É o lugar onde os anjos anunciaram a paz e onde Deus deseja dar paz. Podemos ver aqui, no Oriente Médio, perto do lugar do nascimento de Jesus, que diferentes estados e nações querem estabelecer a paz, cada um a seu modo. A ansiedade invadiu o coração humano com o pecado original. Por esta razão, estou muito feliz por tantas pessoas de boa vontade que desejam a paz. Queremos estabelecê-la sabendo que só Deus pode fazê-lo, através delas. O Centro Rialk foi fundado em Ramala em 1991, com o objetivo de catalogar, restaurar e conservar edifícios históricos na Palestina, preservando assim a memória coletiva e a identidade nacional. Para implementar esta estratégia, o Rialk lançou uma iniciativa chamada Registro de Edifícios Históricos, a partir da qual publicou numerosos livros e volumes que documentam milhares de imagens e mapas. O patrimônio está em perigo porque não temos infraestrutura necessária para ele, nem nos conselhos da aldeia, nem nos municípios. Não temos leis que protejam os edifícios históricos. O Centro Rivac começou a trabalhar no Registro Nacional de Edifícios Históricos em 1994 e terminou em 2006. Inclui todos os edifícios históricos na Palestina, de Jerusalém e da Cisjordânia até Gaza. São 422 construções entre cidades e vilas, com um total de 50.320 edifícios históricos. Com a conclusão do Registro Nacional de Edifícios Históricos, após 13 anos de trabalho, o Rialk possui agora um arquivo completo de dados e informações, útil para dirigir centenas de arquitetos e especialistas em reabilitação e restauração de edifícios históricos em cidades e áreas rurais. O Rivac possui uma equipe especializada de designers experientes e arquitetos que participaram de cursos e estudos sobre trabalhos de restauração. Mas a melhor escola de restauração continua a ser os mesmos edifícios em que trabalhamos. Na cidade de Calândia, localizada ao norte de Jerusalém, há ainda edifícios históricos que precisam ser recuperados. Um exemplo é o seu distrito arqueológico de Al-Hakia, usado agora para fins sociais. Estava anteriormente em estado de abandono e degradação. Durante o nosso passeio na pequena cidade de 1.700 habitantes, o arquiteto do Rialk, Eya Tahan, falou sobre a importância de preservar esse bairro e revitalizá-lo. Este edifício para uso público em benefício dos habitantes da cidade, da própria aldeia e de aldeias vizinhas, é um exemplo da metodologia própria do Rialk. O objetivo é criar um ambiente cultural e social adequado para mudar as opiniões das pessoas sobre edifícios antigos. Ao preservar esses edifícios, preservamos nossa herança, nossas origens e nossa existência neste país. Se perdemos esse edifício e outros edifícios similares, perdemos nossa herança e nossa identidade.
Eu me inscrevi porque gosto de cozinhar desde que eu era criança. Era meu sonho desde criança. Eu terminei o ensino superior em Israel e cheguei a Notre Dame para aprender a arte de cozinhar, porque eu tenho tentado ser uma chefe de cozinha profissional há muito tempo. Estou no 2º ano. Inscrevi-me porque a área do hotel é essencial em Jerusalém. Eu comecei a trabalhar em um hotel, mas eu não tinha estudado antes. Lá descobri que é um trabalho de que realmente gosto. Então eu queria aprender mais. E é muito bonito. Gosto de aprender a cozinhar. Este é o meu hobby desde que eu era pequena. Preparava comida com meu pai, que me ensinou. Cheguei ao Centro Notre Dame para aprender mais. Agora eu cozinho, estudo e trabalho aqui também. Ninguém pode ser sábio com um estômago vazio, escreveu George Eliot. O Pontifício Instituto Notre Dame de Jerusalém, de propriedade do Vaticano, concretizou literalmente esta missão ao fundar a seção de hospitalidade de promoção profissional, o único centro de pós-graduação em um hotel na Jerusalém Oriental. A Faculdade de Gastronomia e Hospitalidade foi fundada em 1990, oferecendo cursos no hotel, indústria, culinária e de restauração, bem como turismo. Temos um total de cerca de 160 a 170 alunos participantes todos os anos. Eles podem escolher entre 3 diferentes programas bienais, a serem adicionados a um curso prático do turno da tarde, realizado em um semestre. Os alunos são moças e rapazes, cristãos e muçulmanos, que vêm de Jerusalém Oriental, mas também da Cisjordânia. Eles encontram trabalho muitas vezes antes de terminar o curso, tanto no leste quanto no oeste de Jerusalém. São pequenas ações de uma integração que são implementadas de fato, e não apenas na teoria, seguindo a missão do Instituto Notre Dame. Desde o início não era apenas um lugar para os peregrinos, mas havia essa atividade formativa, especialmente para a comunidade local, pensando em ajudar os jovens da Terra Santa e a toda a comunidade, e assim ajudá-los a encontrar um emprego e na formação. E dunque aiutarli a trovare um posto de lavoro, aiutarli nella formazione. Esta faculdade é renomada em Jerusalém por sua relação com os clientes e prepara nós estudantes de um ponto de vista prático e teórico. Aprendemos muito em diferentes áreas: gerenciamento, servir aos clientes e embalagem. Hoje, por exemplo, vamos servir. Nós cuidamos de tudo, de A a Z, para satisfazer os clientes. Tentamos recebê-los para se sentirem em casa e não em um lugar estranho. Começamos este programa que chamamos de Restaurante Aplicado, onde nossos alunos começam a cozinhar ou a servir em nosso restaurante em 4 dias por semana. Abrimos para o público e qualquer pessoa pode vir para desfrutar da culinária e serviço dos alunos. E isso dá aos estudantes uma motivação adicional para aprenderem mais. Venho aqui desde 2017 e nunca fiquei decepcionado. A qualidade é excelente e aqui você tem a oportunidade de conhecer e incentivar os estudantes do país. De segunda a quarta-feira, os hóspedes podem escolher a partir de um menu, enquanto que às quintas-feiras podem desfrutar de um buffet temático, preparado e servido pelos alunos. O primeiro passo para a sabedoria é garantido.